Oi pessoal, nesse canal científico, me permitam mostrar um relatório que eu fiz para o centro de pesquisa. Eu que estudo física há muitos anos, eu vou mostrar aqui esse relatório a vocês. Deixa eu ler. O acelerador de partícula, a mitose celular maligna e a teoria da relatividade para combate ao câncer. Tá? Aqui, Engenharia Civil, CPU, após UF, instrumentação ERV, concurso público, material Unicamp. Eletricista pleno, sistema de potência industrial, segurança e medicina do trabalho. Então aqui você tem esse mapa e aqui você tem um acelerador de partícula, tá certo? Bom, uma rápida explanação sobre o que são os aceleradores de partícula. Os aceleradores de partícula foram criados e desenvolvidos a partir de 1920 e são basicamente utilizados como uma ferramenta de investigação em física. Eles são formados por enormes túneis que podem atingir quilômetros de extensão, onde as partículas, como prótons e elétrons, são aceleradas até que se choquem com obstáculos diversos ou com outras partículas em movimento. O choque entre as partículas gera uma grande quantidade de energia e permite a criação de elementos antes desconhecidos para a ciência, os quarks, partículas que compõem prótons e nêutrons, e os pósitrons, antimatéria dos elétrons, são exemplos de descobertas feitas por meio de experimentos realizados em aceleradores de partículas. Tinha um receio que ele virasse um black hole e sugasse a Terra. Mas isso não aconteceu. E algumas partículas ultrapassaram a velocidade da luz e foram para o passado com aceleração negativa. Continuando. A importância dessas descobertas está na compreensão da composição inicial do universo e também de aeronaves que vão poder plasmaticamente ultrapassar a velocidade da luz e observar o que veio antes, tipo, a origem do Big Bang e outros mistérios que podem ajudar a ciência e a humanidade. O que pode permitir o entendimento das origens de tudo que existe. A compreensão exata da estrutura da matéria pode ajudar também no desenvolvimento de inúmeras tecnologias, como o diagnóstico por imagens realizado pela emissão de pósitrons, PET scan. A profundidade das imagens feitas pelo chamado PET scan pode auxiliar no combate ao câncer e outras doenças. O que é o câncer? O câncer nada mais é que a entropia, a desorganização das células, quando os alimentos não conseguem mais controlar isso, ok? Outra possibilidade com o uso de aceleradores de partículas é a observação de fenômenos relativísticos. Os efeitos previstos pela teoria da relatividade podem ser perfeitamente entendidos, já que as partículas são aceleradas a velocidades muito próximas à da luz. Tá? Na verdade, Albert Einstein se baseou não nas teorias newtonianas, mas sim nas equações de Maxwell. LHC, o grande colisor de hadron. O LHC, sigla em inglês para grande colidor de hadrons, é um acelerador de partículas circular que possui 27 km de circunferência, está enterrado a 100 metros de profundidade entre as fronteiras da França e da Suíça. Inaugurado em setembro de 2008, o LHC operou com uma energia de 7 TeV, 7 trilhões de electrovolts, em março de 2009. A colisão de prótons a velocidade próximas à da luz é capaz de gerar ambientes que se assemelham ao estado do universo nos instantes iniciais após o Big Bang. Uma rápida explanação sobre a teoria da relatividade. Teoria da relatividade.
A teoria da relatividade aborda os fenômenos que ocorrem em deslocamentos de objetos que possuem velocidades próximas ou iguais à da luz. No estudo da mecânica, a velocidade, por exemplo, é uma grandeza relativa, ou seja, a sua determinação depende do referencial a partir do qual está sendo medida. Em consequência disso, outras grandezas que dependem da velocidade também são relativas, como a energia cinética e a quantidade de movimento. A energia potencial gravitacional também é uma grandeza relativa, pois o seu valor depende do referencial que se adota para medir a altura. Comprimento, massa e tempo são tidos como grandezas absolutas no estudo da mecânica, mas também são grandezas relativas. No entanto, a relatividade dessas grandezas só se evidencia no estudo de situações em que há velocidades muito elevadas, ou seja, não desprezíveis se comparadas com a velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? Aqui 10 a 8, tá certo? Bom, o vácuo absoluto não existe, tá? Bom, enfim, ou 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zeros, por isso 10 a 8, tá certo? Aqui, mas aqui está em metros por segundo. O início da teoria da relatividade. A teoria da relatividade foi uma revolução para o século XX, pois ela provocou inúmeras transformações em conceitos básicos e também proporcionou que fatos importantes, ainda não explicáveis, pudessem ser entendidos. Essa teoria surgiu com o físico alemão Albert Einstein. Einstein quer dizer uma rocha em alemão. Nascido em Ulm, Einstein foi um físico e pesquisador muito conhecido por ter proposto a teoria da relatividade, mas também foi ele que explicou corretamente o efeito fotoelétrico, que nada mais é que os painéis solares. Fato esse que possibilitou o desenvolvimento da bomba atômica, tá certo? Mesmo sem ele saber para quais fins se destinava. Na verdade, ele não sabia que os alemães chegariam, pensava que os alemães iam chegar à bomba, então ele optou por passar a famosa E igual a mc2. A teoria da relatividade é composta e outros físicos entraram desenvolvendo adiante, tá certo? Mas viram que era possível pela E igual a mc2. A teoria da relatividade é composta de duas outras teorias. A teoria da relatividade restrita, que estuda os fenômenos em relação a referenciais inerciais, e a teoria da relatividade geral, que aborda fenômenos no ponto de vista no inercial. Apesar de formar uma só teoria, eles foram propostos em tempos diferentes, mas ambas trouxeram o conhecimento de que os movimentos do universo não são absolutos, mas sim relativos. Ou seja, o tempo, o espaço, ele passa diferente. Tá? A relatividade, nós temos a relatividade restrita e a relatividade geral, que é a gravitacional. A restrita, todo corpo que viaja a uma velocidade próxima da luz futura, acima da luz, aceleração negativa passada, e já foi conseguido com alguns elementos subatômicos. Primeiro postulado: as leis físicas são as mesmas em todos os sistemas de referência inercial. A velocidade da luz no vácuo, não existe o vácuo perfeito, quase perfeito, tem o mesmo valor que qualquer referencial inercial, ou seja, C igual a 300 mil km por segundo. A relatividade no cotidiano. A relatividade pode não ser um assunto muito comum no dia a dia, mas ela faz parte do nosso cotidiano. Quando aproximamos da velocidade da luz, tudo muda. Nesse sentido, a relatividade é muito importante. Não é possível ver como isso ocorre em carros e aviões, mas as partículas subatômicas podem movimentar-se muito rápido, podendo alcançar velocidades bem próximas à velocidade da luz. O GPS é um instrumento muito comum na atualidade e utiliza mecanismos advindos da relatividade para determinar com alta precisão as posições na Terra. Encontrando
Encontrado em celulares de última geração, esse instrumento depende de 24 satélites ao redor da Terra para determinar corretamente a posição. Se não fosse a relatividade, todas as medidas estariam erradas. Os cálculos e correções relativísticas são necessários em consequência da velocidade dos satélites, aproximadamente 14.000 km/h. Essa velocidade é realmente pequena se comparada à velocidade da luz, mas, mesmo assim, os cálculos são necessários. Caso não fossem calculados os efeitos da relatividade, poderiam acontecer grandes desastres. Mísseis, após serem lançados, atingem seus alvos por meio desses dispositivos. Um ínfimo erro de cálculo pode levá-los ao alvo errado. Uma rápida explanação sobre a mitose celular de células malignas. É a insubstituível lei da termodinâmica, tá? A entropia. Apesar das suas diferenças individuais, todas as células cancerosas compartilham algumas características celulares comuns em relação à membrana celular, proteínas especiais, núcleos, anormalidades cromossomiais, taxa de mitose e crescimento. As membranas celulares são alteradas nas células cancerosas, o que afeta o movimento de líquido, desculpa, às vezes aqui na agitação, de líquido para dentro e para fora da célula. As membranas celulares são alteradas nas células cancerosas, o que afeta o movimento de líquido para dentro e para fora da célula. A membrana celular das células malignas também contém proteínas chamadas de antígenos, tumores específicos. Por exemplo, o antígeno carcino embrionário e o antígeno próstata específico, que se desenvolve à medida que elas se tornam menos diferenciadas, maduras, com o passar do tempo. Eis o link. Essas proteínas diferenciam a célula maligna de uma célula benigna, de mesmo tipo tissular. Elas podem ser úteis desculpa a impressão aqui, tá, pessoal? Apenas o conceito. A medição da extensão da doença em pessoas e no rastreamento do curso da doença durante o tratamento recidivo. As membranas celulares malignas também contêm menos fibronectina, um cimento celular. Portanto, elas são menos coesas e não aderem de imediato às células adjacentes. Tipicamente, os núcleos de células cancerosas são grandes e com formato irregular, pleomorfismo. Os núcleos, estruturas dentro do núcleo que alojam o ácido ribonucleico, RNA, são maiores e mais numerosos nas células malignas, talvez por causa da síntese aumentada do RNA. As anormalidades cromossomiais, translocações, deleções e adições e a fragilidade dos cromossomas são comumente encontradas quando se analisam as células cancerosas. A mitose, divisão celular, acontece mais frequentemente nas células malignas que nas células normais. À medida que a célula cresce e se dividem, são necessários mais glicose e oxigênio. Se a glicose e o oxigênio não são disponíveis, as células malignas empregam os canais metabólicos anaeróbicos para produzir energia, o que torna a célula menos dependente da disponibilidade de um suprimento constante de oxigênio. Enfim, o nosso organismo ele tem o rim, o sal não faz bem para o rim, ele tem às vezes o baço, de certa forma é a lixeira do organismo,
Nós temos a tireoide, que varia os hormônios, a pressão sanguínea. Nós temos, isso tudo é um emprego da tomografia computadorizada, da energia nuclear na medicina, tá? Nós temos o responsável pela produção de insulina, nós temos outra coisa, enfim, o sal não faz bem para o fígado, a gordura não faz bem para o sal não faz bem para o rim, a gordura não faz bem para o fígado, podendo dar hepatite A, B ou C. Temos que combater excesso de insulina. Enfim, pessoas que consomem muito açúcar têm excesso de insulina, que são responsáveis por quebrar as moléculas de açúcar. E temos também a massa, que é responsável, se comer muita massa, são vamos dizer assim, carboidratos, enfim. Desequilibra todo o organismo. O organismo é uma orquestra e ele vem sendo desequilibrado, e uma das maneiras de compensar isso é na alimentação, tá? Então, o que acontece? A radioterapia e a quimioterapia vai atuar, a engenharia nuclear atuando na eliminação dessas células que passam a ter uma mitose, uma divisão irregular. Por exemplo, o pâncreas, que produz insulina. Então, conclusão. Solicita a apreciação. Aqui foi um trabalho que eu fiz, né, para o Coronel Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia. Ajuda laboratorial no centro de pesquisa, exemplo, tipo Unicamp, porque eu fiz o concurso público ERJ, vinculado à puxa no campo de instrumentação, com a mão de obra especializada em física e biomedicina, tá? Sob minha coordenação, para a elaboração de um centrifugador, tá? Utilizando tubos de ensaio de alto giro, próximo à velocidade da luz, para separar o plasma, glóbulos brancos que são atacados pelas células malignas. Os glóbulos vermelhos e as plaquetas, e obtermos de maneira mais detalhada como se comporta o espectro da constituição da matéria de células cancerígenas comparadas a não cancerígenas, ganhando tempo, pois temporariamente estagnaríamos o processo de distribuição dielétrica das células cancerígenas. Vejam bem, distribuição dielétrica das células cancerígenas para melhor estudá-las em sua desorganização. Olha só, é a entropia ligada à biologia, tá? Eu fiz engenharia de segurança e medicina do trabalho, refazendo sua organização com células-tronco. Então, a utilização das células-tronco é sensacional, por exemplo, em laboratório. A simulação do semivácuo também é importante devido à contaminação do ambiente e bloqueio do oxigênio no ambiente de cultura laboratorial sem glicose. Então, a presença da gravidade é importante para não acarretar em outros problemas. Um campo magnético semelhante ao acelerador de partículas também.
Gostaria que meu estudo fosse submetido a uma equipe de físicos e biomédicos para viabilizar da luta contra o câncer, tá? Se vocês não sabem, o alimento é antibiótico. E o tipo de alimento é em relação à característica de cada organismo. Se o organismo, por exemplo, a pessoa rejeita açúcar, é porque ela tem pouca insulina. Se ela pega muito açúcar, ela tem mais insulina, mas aí dá problemas no organismo, no pâncreas. Então ela tem que reduzir essa solicitação do pâncreas. Então é todo um cuidado na alimentação também. Mas eu estou falando que é a ciência nuclear na medicina, a contribuição da ciência, da fissão e da fusão nuclear na medicina, tá certo? Unindo o acelerador de partículas, a teoria da relatividade geral e a mitose das células malignas cancerígenas, no que tange principalmente ao metabolismo anaeróbico, tá? Engenheiro Levi Vasco, letras e segurança e medicina do trabalho. Então eu fiz esse trabalho aqui para mostrar que o acelerador de partículas, a mitose celular, o acelerador de partículas pode revelar muitas questões em relação aos elementos químicos e elementos químicos que nós não conhecemos, para combater a mitose celular maligna, que nada mais é que uma entropia, segundo a lei da termodinâmica, uma desorganização da divisão dessas células causada às vezes por alimentos. Por exemplo, a incidência solar e a teoria da relatividade geral para combate ao câncer. Tá certo? Então nós temos como combater o câncer. Deixa eu minimizar aqui. Tá? Maximizar aqui. E aqui. Por exemplo, se você tem uma incidência solar, você libera eletrões. O que são os eletrões? Eles, na mecânica quântica, eles armazenam uma quantidade de energia e quando tem um quanta, ele pula para níveis superiores. É por isso que o Sol é benéfico pela manhã, mas em outros horários eles podem provocar câncer. Então nós temos que ter, cada um tem um DNA. Então cada um tem uma formação específica. Há regiões que há alto índice solar, outras não. Então, pessoas têm que ver qual é a sua característica. E a energia nuclear e a fissão nuclear e a fusão nuclear, o acelerador de partículas, a teoria da relatividade geral, especial, elas podem sim contribuir para a cura do câncer, tá? Deixa eu só minimizar, eu vou mudar a tela aqui e vou só botar o título do relatório, tá? Aqui o título do relatório. O acelerador de partículas, novos elementos químicos, a mitose celular maligna e a teoria da relatividade para combate ao câncer. Tá? Nós temos como combater o câncer. Tá certo? Pelo acelerador de partículas. Então, é a ciência voltado para a medicina. Ou seja, para a biomedicina. Tá? Então, deixa eu minimizar aqui. Eu tive que ler muito rápido, porque o relatório não é pequeno. Eu não pude entrar em muitos detalhes. Me perdoe, não pude entrar em muitos detalhes, mas muita coisa vai ser revelada pelo acelerador de partículas, que no Brasil nós também já temos, se não me falha a memória, em Campinas. Tá certo? Então deixa eu minimizar. Câmera. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permitam, vou desligar a câmera.